A paz do Senhor, irmãos queridos e amados. E quem vos fala, missionária Débora Reis. E eu vim da parte do Senhor trazer uma palavra para o seu coração, né? É um vídeo simples, né, irmãos? Como eu estou fazendo, mas o importante é o que sai da nossa boca, né, irmãos? O falar, é a palavra, é o poder da palavra, né? Da boca do profeta. Então isso tem um valor, um peso muito grande, né, do que sai dos nossos lábios para pessoas que tá aí do outro lado visualizando. Então para mim isso é de uma suma importância, uma pessoa ouvir um vídeo meu e compartilhar e dizer: não, essa aqui é uma mulher de Deus, porque ela tá falando e o que ela tá falando tá dentro da palavra. Então eu gostaria, irmãos, Deus me deu uma palavra muito linda, que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 4, né, como título: o milagre do aumento do azeite da viúva. Irmãos, naquela época, só quem tinha azeite eram os grandes. Eram pessoas de muito gabarito, porque o azeite era muito caro na época. Não era todo mundo que tinha azeite, né? Não era todo mundo. Então o azeite naquela época era muito caro. Então, esta mulher, irmão, ela estava num sofrimento muito grande. Uma dor terrível. Por quê? Porque o marido dela, por nome de Obadias, chegou a falecer. Ele trabalhava para o rei Acabe, marido da Jezabel, né? E Obadias, ele fez uma dívida, né? Porque ele alimentou 100 profetas nas covas, ou seja, nas cavernas, e os sustentou com pão e água, porque Jezabel, mulher de Acabe, queria matá-los. E a fome em Samaria estava intensa, né? E Obadias era um nobre, porém desconhecido, né? Ele se resguardava a Deus prudentemente e não glorificava a Deus dentro do palácio, né, de Israel, diante de Acabe, por conta dos adoradores de Baal, os espiões de Jezabel, para que não fosse morto. Ele não poderia adorar, irmãos. Olha que coisa interessante. O mordomo não poderia dar glória a Deus, não poderia adorar, não poderia dobrar o seu joelho, não poderia falar com Deus. Presta atenção, irmãos, o mistério. Ele não poderia abrir a tua boca. Porque se ele abrisse a boca ali e falasse que era um servo do Deus Altíssimo, ele seria morto, porque Jezabel matava todo mundo. Ela mandava matar todos os profetas, inclusive Elias. Ela queria matar Elias. Só que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Porque quando Deus chega, canta nagaço, algo tem que acontecer. Quando Deus chega, eu vou ter que repetir, é muito forte. Quando Deus chega na situação, algo tem que acontecer. Ah, mas a casa tá desabando. Algo tem que acontecer. Quando o profeta chega, enviado por Deus com a palavra, algo tem que acontecer. Quando Deus chega em forma de profeta, algo tem que acontecer. Tá entendendo? Deus quer honrar pessoas endividadas. Deus quer tirar pesos, preocupações da vida de pessoas aqui, né? E Obadias, irmãos, ele estava com um grito entalado na garganta, né? O coração ardia, né? E por uma oportunidade de fazê-lo, ele o fez. Ele gritou a Deus. Ele falou. Ele gritou a Deus. Ele tirou aquilo que estava sufocando ele, porque ele não aguentava mais servir, né? Ele era obediente ao rei Acabe. Ele era o marido da viúva Obadias, né? Que a viúva e ele conhecia o profeta Eliseu, né? Porque Obadias, ele era uma pessoa muito do bem,
digamos assim, um homem, nos dias de hoje, um homem de muito respeito, né? Ele o respeitava muito, ele era um mordomo muito respeitado dentro do palácio do rei Acabe, né? Acabe tinha uma confiança muito grande em Obadias. E aí, o que aconteceu? A viúva, né, lembrou do profeta Eliseu. E aí, o que ela fez? Tá aqui, ó. Certa mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. Porque o Obadias era um servo fiel, porém desconhecido. Ou seja, honraria numa hora dessas? Pra quê? Pra que título? Pra que dizer eu sou? Só quem tem que dizer eu sou, eu posso, eu faço é Jesus. Porque o ser humano não faz nada. Ele não faz nada. O ser humano, ele não faz nada, ele não é nada. E ele não faz nada sem Jesus. Ele não faz nada, irmãos. Tem gente que pode falar, eu posso, eu faço, eu mando, eu... Não. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. E aqui, ó, teu servo era temente ao Senhor, e veio ao credor para tomar os 2 filhos que ela tinha, né? E Eliseu disse: o que te farei eu? Declare-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva nada tem em casa a não ser uma botija de azeite. Irmãos, para o cristão, no nosso corpo físico, lá em Coríntios 3,16, o Espírito Santo, ele representa, né, a botija de azeite. Deve encher a casa. Esta mulher, ela tinha uma pequena botija de azeite, nada mais. E disse ele: vai e pede vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Muitos estão satisfeitos em sustentar-se com escassos mantimentos espirituais. No entanto, se nós pudéssemos nos prover de mais vasilhas vazias, Deus a encheria. Emprestadas, vasilhas vazias, não poucas. E no 4, então, entra então, e sobre ti e os teus filhos fecha a porta e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e quando uma estiver cheia, ponha em outra. O Espírito Santo representa o azeite, irmão. A pessoa que não tem o azeite, se ele anda com a lamparina dele apagada, irmão, pode saber que tem alguma coisa errada com ele. Porque a lamparina do cristão tem que estar cheia. Cheia. Sempre. Nós temos que ser prudentes, irmãos. Nós temos que estar com as nossas lamparinas cheias, acesas. E se foi a mulher e fechou a porta sobre os seus filhos e lhe trazia vasilhas, e elas enchiam as vasilhas de azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse seus filhos: traga mais outras vasilhas. E os filhos respondeu: não há mais vasilha. Então cessou-se o azeite. O nosso problema, irmãos, é que nós provemos de muito poucas vasilhas. Você está entendendo o mistério? E o Senhor sempre dá mais do que o suficiente. Deus, ele quer honrar pessoas aqui. Ele quer honrar pessoas. Por quê? Porque esta mulher, ela estava num desespero muito grande, né? Ela estava com 2 filhos para serem escravos, levado como escravo pelas pessoas que iam ali cobrar, os cobradores. Olha, tal hora, tal dia eu vou vir aqui. Se você não tiver o dinheiro para me pagar, eu vou levar seus filhos como escravo. Porque na época de Cristo era assim, irmãos. Então eu vou dizer uma coisa para você, querido. Você que está visualizando esse vídeo, que você que está em desespero, endividado, se você tem uma microempresa, se você tem que mandar funcionário embora, por conta que não tem como manter funcionários, você que está no desespero aí com causas impossíveis, você que está no desespero com causas na justiça,
Você que está com desespero, com um filho na cadeia. Você que está com desespero numa pessoa enferma. Você que está com desespero num filho doente. Você que está com desespero no filho das drogas. Você que está com parentesco de longe, desesperado, não sabe como fazer para vir embora. Você que está desesperado, o seu celeiro está escasso. Você que está com discórdia no casamento. Você que está com uma contenda muito grande dentro da sua família. Você que está num desespero tão grande, não sabe o que fazer para pagar a sua dívida. Eu venho da parte do Senhor Jesus como profeta. Te dizer nesta noite que Deus manda te falar que Ele está entrando com uma grande providência. Ele está entrando com uma grande providência dentro da sua casa. Vai acontecer algo dentro da sua casa, diz o Senhor. Esse vento vai cessar. Deus, muitas das vezes, Ele faz o vento contrário, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Na hora nós não entendemos. Aqui esta mulher foi honrada. O que ela tinha de pouquinho se transformou no muito. Chama-se prosperidade. Ela foi uma pessoa próspera. Deus a prosperou. O pouquinho que tem em você, Deus vai fazer virar um muito, diz o Senhor. O pouquinho que você tem, esse olhinho que você tem acima da sua cabeça, chamado azeite, vai fazer com que você vivencie o melhor de Deus, diz o Senhor. A sua lamparina não vai ser apagada, diz o Senhor. Você vai ter honra, você vai ter êxito. Porque Eliseu, ele fez um milagre muito grande. Ele falou, fecha a porta. Fecha a porta, ou seja, fecha a boca. Quando você fazer coisas perante o Senhor, quando você for fazer algo para Deus, ou quando você for fazer algo para você, não conte a ninguém. Não tem esse negócio, irmão, de vai crescer o olho. Não, irmãos. Conta a benção depois que você recebeu ela. Não conta a benção antes. Porque a viúva, irmão, ela já estava desesperada. Obadias tinha morrido, mas ele era um servo fiel. Ele tinha um nome. Ele não era reconhecido no palácio, mas ele tinha um nome. Ele tinha uma honra. Aqui ela disse bem claro. E tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, irmãos, é como eu digo. Se você vai no banco, você vai puxar seu extrato. Se você tem um saldo ali positivo, vai dar para você fazer aquilo que você quer fazer. Não é verdade? Agora, se você puxar um extrato e ver que está no vermelho, não tem como você chegar no gerente e ainda pedir um empréstimo. Não é verdade? Aí fica difícil. Mas com nós, irmãos, quando nós temos crédito com Deus, você pode puxar seu extrato espiritual que a sua conta não vai estar no vermelho nunca. E na hora que você mais precisar, você vai poder contar com Deus. Você está entendendo? Seja temente ao Senhor. Não importa, irmãos. É como, eu vou citar aqui, Deus está mandando complementar uma coisa com a outra e dizer sobre Eliseu. Presta atenção. Naamã. Presta atenção em Naamã. Vamos lá em Naamã. Vamos lá em Naamã. Vamos em Naamã agora, irmãos. 2 Reis 5. Mesmo com óculos eu não estou conseguindo enxergar. A cura do leproso Naamã. Naamã era general do exército do rei da Síria. Irmãos, você acha mesmo, olha bem para essa palavra. Você acha mesmo, amados, que Deus está interessado em saber que fulano é milionário, cicrano é bilionário, é bilhardário e tá com lepra? Ele podia colocar aqui, a cura do general do exército do rei da Síria. Ou seja, patente alta. Não. Para Deus, irmãos, não tem cor de pele, não tem raça, não tem cor de cabelo, não tem cor de olhos. Não tem, irmãos.
Quando ele chega para fazer o milagre, ele faz. Quando ele manda o profeta fazer, ele manda o profeta fazer. Ele usou uma garotinha que não tinha nome. Ela foi levada escrava. Ela foi levada de qualquer jeito. Ela não ganhava salário. Ela era uma menina que ela não tinha folga. Ela podia, olha, irmãos, meu Deus, é forte. Deus está mandando comparar Obadias, um servo temente a Deus que não tinha nome. Ele não tinha nome. Ele não tinha status. Deus não está preocupado com o seu bolso. Deus está preocupado com a sua lepra. Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Deus não está preocupado com o dinheiro que você tem no banco. Deus não está preocupado com a casa que você tem na praia. Deus não está preocupado com a empresa que você tem, com grandes funcionários que você tem. Deus não está preocupado se você é dono de uma emissora de televisão. Deus não está preocupado se você tem um barco, um palácio, um castelo, como a Rainha Elizabeth, lá em Londres, na Inglaterra. Deus não está preocupado. Irmãos, Deus não se deixa levar por dinheiro nenhum. Porque essa garotinha, ela podia ser revoltada, mas ela era igual a Obadias. Ela chegou, ela convenceu através do Espírito Santo que estava na vida daquela garota. Ela convenceu. A Bíblia não relata o nome dela, não fala de onde ela vem, não fala quem é a família dela. A Bíblia não fala, irmãos. Não relata, tá? Mas a Bíblia relata, porém, ó, a lepra no Antigo Testamento tipifica na condição espiritual do homem regenerado. Não havia na terra cura para a lepra. Na época não tinha, irmãos. Não tinha cura. Eles eram deixados de lado, escassos. Eles viviam entre eles, eles eram abanidos da sociedade. Assim como na terra, não há cura para o pecado. Naamã, por fora, ele vestia aquela roupa toda pomposa dele, né, de patente alta, mas por dentro ele era podre, irmãos. Ele tirava aquela roupa, ele estava podre, fedendo. O pecado, irmãos, ele contamina. Ele contamina. O pecado, ele mata. Ele destrói. Todas essas grandes qualidades de Naamã relatadas não o podiam salvar ou curar da lepra. Ele continuaria sendo um leproso. E assim acontece com milhões no mundo que acredita que o seu estado, o seu status e a sua posição social significa algo diante de Deus. Não significam absolutamente nada. Eu fiz um esboço aqui. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada, ainda pequena, da terra de Israel, ao qual servia a mulher de Naamã. Essa criada, ainda pequena, ela era uma figura, irmãos. O Espírito Santo sequer cita o nome dela. Entretanto, o testemunho dessa jovem afetará nações inteiras. Porque por conta da vida dela, né, irmãos? Por conta dela ser obediente a Deus, temente a Deus. Ela poderia ter ficado quieta, ela poderia falar o quê? Eu estou sendo explorada aqui dentro. Eu vim cativa, trazida como escrava, eu não tenho nada, eu não tenho honra, eu não tenho nada. Ela poderia ser uma pessoa revoltada com Deus. Por isso que eu digo, irmãos, prova, luta, não mata ninguém. Deus não deixa se levar por carteira cheia de dinheiro de ninguém, porque Ele é o dono do mundo. São duas coisas, irmãos. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com o pecado que você comete. Porque Ele quer salvar a sua alma, que está cativa na mão do diabo. Lepra, irmãos, muitas das vezes significa pecado. Aqui ele tinha uma doença. Mas a Bíblia relata que a lepra significa o pecado para os dias de hoje. No esboço bíblico.
Então, irmãos, Deus não está preocupado com o que você tem. Deus está preocupado com o que você é. Com quem é você. O que você faz. O que você anda praticando. O que você anda fazendo para agradar ou desagradar a Deus. O que você está fazendo para ser merecedor das bênçãos. O que está acontecendo dentro da sua casa. Que está fazendo você perder o controle. O que está acontecendo? Obadias, de novo repetindo, que Deus está mandando. Obadias e a garotinha de Naamã não tinha parentesco nenhum, mas eles eram, parecidos. Por quê? Porque Obadias, ele não podia falar, Senhor, eu te glorifico, eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor és grande, o Senhor és maravilhoso. Por quê? Porque dentro do palácio tinha os espiões da Jezabel, que eram os demônios de Baal, que servia a Baal. E se ele mencionasse o nome de Jesus ali, irmãos, ele seria morto. Então Deus estava poupando a vida de Obadias. Obadias, ele salvou 100 profetas, irmãos, nas cavernas, dando pão e água. E em Samaria a fome estava muito grande. Então eu falo uma coisa para vocês, irmãos. A mão de Deus, quando que ela pesa. Deus pesou a mão naquele povo por conta das abominações que o povo estava cometendo contra Deus. Adorando outros deuses. Irmão, saia de cima do muro. Você que está pensando se vai ou se fica. Saia de cima do muro em nome de Jesus. Eu te digo nessa noite, irmãos. Deus não está preocupado, irmãos, com o que você tem. Deus está preocupado em o que você é. E até onde você pode ir. Saia de cima do muro, irmãos. Venha para Jesus. Escolha a melhor parte. Ir para Jesus. Porque se você voltar para trás, irmãos. Se você está vendo que a luta está grande. Essa garotinha, irmãos. A Bíblia não diz que ela teve honra. A Bíblia não relata, mas eu imagino. Você acha que Naamã sendo curado da lepra, irmãos, ele não honrou essa garotinha? A Bíblia não relata isso. Mas eu imagino que sim. Alguma honra ela teve, irmãos. Alguma honra ela teve. Porque uma menina tão pequena, ó, irmão, detalhe. Pequena, porém grande na presença. Obadias, pequeno mordomo, porém grande na presença. É isso que vocês têm que saber dividir, irmãos. Deus não está preocupado com o status. Deus colocou a cura do leproso de Naamã. E aquela viúva temente a Deus, que está no capítulo 4 de 2 Reis. Olha que interessante, irmãos. Que coisa maravilhosa. O milagre do aumento do azeite. Deus quer aumentar o azeite em vida de pessoas. Aquilo que você tem um pouquinho aí na sua casa vai se transformar no grande, diz o Senhor. Deus vai te dar estratégia, diz o Senhor, para você vencer. Você não vai ficar nessa escassez que você está, não, irmão. Não vai. Deus vai te dar uma porta de escape. Deus vai te dar uma solução para o seu problema. Deus, nesta noite, ele está entrando em lares, fazendo reboliços, sui decanta na gaça. Trazendo providência, irmãos. Deus, ele vai usar alguém para te beneficiar. Deus vai usar o profeta. Deus vai usar alguém para te beneficiar. Para te ajudar, para te estender a mão, para te socorrer. Deus vai ajudar você, irmãos, nessa noite, a solucionar o seu problema. Pensa, irmãos. Se Deus fosse pro lado do dinheiro, ele honraria Naamã. Ele colocaria ele como um general do exército da Síria, irmãos. Eliseu, ele estava em quê? Em Samaria.
E a garotinha disse: eu conheço um servo que pode curá-lo, seu marido. E aquela mulher, ela deu crédito. Ela deu crédito àquela menina. Porque aquela mulher, irmãos, eu tenho certeza que aquela inteligência que Deus deu para a mulher de Naamã, ela percebeu que aquela garotinha não estava falando conversa de carochinha. E sim vindo de algo de Deus. Porque quando a gente abre a boca para falar algo de Deus, irmãos, a gente tem que ter a convicção e a certeza que é Deus que está nos usando. Que é Deus que fala conosco. Porque falsos profetas tem um monte por aí. Dizendo, Deus manda te dizer aquilo que não falou. Que Deus não falou, vai pagar um preço muito caro na presença de Deus. Hoje, irmãos, por uma felicidade, eu quero contar aqui rapidamente um testemunho de uma irmã, missionária Júlia. Já citei ela no meu certo dia eu citei ela no meu vídeo. Ela não é de pedir oração para ninguém. Ela trabalha, irmãos, como se ela fosse um mordomo. Ela trabalha na casa de um povo muito rico, fazendeiro, de muitas posses, mas muitas, irmãos. Um povo que viaja 2, 3 vezes para os Estados Unidos, sabe? Tem condições financeiras assim grandes, né? Então, eu passei uma revelação para ela, que ela ia ter uma honra. E aí, esses dias ela falou, eu tive essa honra. E Deus falou para mim, não é ainda essa honra que ela acha que ela vai ter. E hoje ela mandou um áudio para mim, irmãos. E ela falou para mim, missionária Débora. Ela falou assim, irmãos, com um grito preso na garganta, com uma vontade de chorar de felicidade. Ela falou, grava o vídeo, faz o que você quiser com esse áudio, com esse presente. Ela me mandou uma foto de algo que ela ganhou material, né? De valor. E eu fui honrada dentro do meu trabalho. E o pessoal, irmão, não é cristão. Deus colocou ela ali para converter. Então, é uma batalha espiritual muito grande, irmãos. Quem trabalha dentro de casas ou de empresas, aonde tem pessoas que é de outras religiões e que não se curva a Deus de forma alguma e que não reconhece a Deus de forma alguma, que Ele é o único, onisciente, onipotente, onipresente, irmãos. A pessoa sabe do que eu estou falando. É uma batalha espiritual, é uma guerra. Então eu falo para você nessa noite, Deus não está preocupado com o seu status. Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Seja um verdadeiro adorador. A viúva procurou quem? O socorro, o profeta. Quando, irmãos, a gente está com problema, a gente pode sim recorrer ao profeta. Tanto é que na viúva, no capítulo 4 de 2 Reis, fala da viúva, né, sobre Eliseu. Tanto é que na cura do leproso de Naamã, da garotinha, também fala sobre Eliseu. Eu não sei o que Deus, irmãos, quer dizer para você nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema. Mas Deus fala muito do profeta. Irmãos, eu falei esses dias aqui no meu vídeo que Deus estava mandando dizer, porque tem pessoas, irmãos, que Ele olha muito a aparência. Deus está mandando dizer para pessoas, larga de ser cego. Para com essa cegueira espiritual em nome de Jesus. Para. Dá um basta. Porque se você não vai a lugar nenhum dessa forma. Não pense que um homem, porque o pastor tem um carrão, tem uma casona, tem isso e aquilo. Para. Dê crédito para a palavra de Deus. Dê crédito para o profeta quando é Deus que está falando. Deus usa, irmãos. Aprenda uma coisa. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usa até uma criança, irmão, para exortar um adulto. De púlpito, que eu já vi. Então, irmãos, vamos se converter nesse sentido. Vamos largar a mão de ser hipócrita. Vamos parar com esse negócio de achar que vaso, irmãos. Ah, não, mas Deus fala que não, tem que ser esse o vaso para orar para mim. É esse que tá bem vestido, tá bem calçado, tá bem arrumado, come o que quer, bebe o que quer, finais de semana vai para isso, vai para... Irmão, para com isso. Se obedeceres as minhas palavras, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia fala que é melhor um pão seco na mesa
com paz do que uma mesa farta cheia de contenda. Eu não estou dizendo que na casa dos pastores tem contenda porque tem mesa farta. Não, irmãos. Mas também não é um mar de rosas. Você não está lá dentro da casa dele. Mas Deus está. Você não vivencia o dia a dia dele. Mas Deus vivencia. Deus sonda, irmão, o levantar e o deitar do ser humano. Nós temos uma mania, irmão, de julgar que é uma coisa terrível, abominável aos olhos do Senhor. E eu falo com toda a convicção e fé. Eu estou vivendo dias terríveis. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Deus tirou tudo que eu tinha, amados. E hoje eu glorifico a Deus. Antes eu murmurava, eu quero o que é meu. Eu não queria saber de onde ia sair. Eu quero, Senhor, eu quero. É meu. O Senhor me tirou, eu quero de volta. Não, irmãos. É no momento oportuno que Deus vai me honrar. É quando Ele viu que dentro de mim não tinha mais rapina, sujeira. Porque a nossa casa espiritual, nosso coração tem que estar limpo para receber as coisas de Deus. Não tinha como Deus. Agora Deus está falando, está usando muitos vasos para dizer a mesma coisa, o mesmo contexto. Vai chegar algo grande nas suas mãos, mas continua nessa humildade. Porque é como eu falei no outro vídeo passado, eu não sabia o que era comprar um pacote de arroz. Hoje eu sei, eu compro com alegria. Hoje eu conto até as moedinhas que tem no cofrinho. Muitas das vezes, irmãos, eu dobro o meu joelho e a providência vem no meu portão. Esses dias eu tava lavando louça, eu falei pra Deus, Deus, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de um gás. E tem uma amiga minha de fé que eu estou orando muito por ela. Tô batalhando, que tá árduo lá na família, tá? O negócio tá pegando, eles vieram do Japão, são japoneses. E eles eram da presbiteriana, só que saíram da presença e tal. Uma contenda muito grande. E eu estou ali pelejando junto com eles. E aí eu falando com Deus e ela mandou um áudio pra mim. Você acredita que eu fui no banco e vi que tinha 2 vale-gás? Eu falei, ô glória a Deus. Ela falou, por que você tá dando glória a Deus? Eu falei assim, porque eu tenho certeza que você vai me abençoar com um. Ela falou, como é que você sabe? Que meu marido Rivanildo falou que você ia precisar de um gás. Eu falei, glória a Deus, é de Deus. Aí eu falei pra Deus, Deus, eu preciso de uma cesta básica. Eu não tenho vergonha não, irmãos. Pra quem saiu do luxo, eu conheço os 2 lados da moeda, irmãos. Deus, para me levantar, eu tive que aprender. É no cair que a gente aprende a levantar. E eu criei uma raiz muito grande. Tudo, irmãos. Tudo. Eu peço com licença, por favor, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu vou em mercados, irmãos. Eu ajudo a empacotar os empacotadores ficam só olhando pra minha cara. Às vezes eu vou comprar alguma coisinha no mercado, eu ajudo a empacotar e vou falando da palavra de Deus. Eu pego na mão deles assim, ó, seguro bem firme, eu falo, Deus que te abençoe o seu dia. Ela, amém, por que você tá falando isso pra mim? Eu falei, porque eu sou missionária evangélica. Então, como missionário, eu honro o meu Deus. Eu vi